Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. Vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva falando aí sobre o empate do Flamengo contra o São Paulo por 1-1 e também sobre a possível demissão do técnico Jorge Sampaoli. Vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal, mas já chega deixando seu like ajuda demais o nosso canal. E se você não é inscrito, vá rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva, faça parte do canal Meu Mengão React, porque aqui tem notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Crédito esse vídeo, o canal ESPN, canal da Band, link na descrição. Vamos analisar as informações do Flamengo. Vídeo, muita reclamação do Dorival e de seus comandados. E a gente vai mostrar a partida, Rames, Lucas fazendo gol, Pedro é o artilheiro do Flamengo no Brasileiro e muito mais. Então, os protestos rubro-negros começaram antes mesmo da bola rolar. Futebol é como um relacionamento, né? Quando você em casa faz as coisas mal, seu esposo ou esposa não vai te receber com flores. E para reverter isso, ganhando jogos. Jorge Sampaoli mandou a campo uma escalação inédita pela 31ª vez. Ainda não repetiu a equipe desde que chegou. Enquanto Dorival Júnior armou um time misto, mas que tinha uma estrela. Lucas Moura fez a primeira partida como titular depois do retorno. E no dia que completou 31 anos, o capitão do São Paulo brilhou. Aos 37 minutos, passou por 1, por 2 e bateu da entrada da área para abrir o placar. Lucas Moura! Na sua volta ao São Paulo, ele marca um golaço da entrada da grande área. Fazer um gol com a camisa do São Paulo no Maracanã, né, nesse meu retorno, sensação única, não tem como descrever o carinho que eu tenho recebido da torcida. O primeiro tempo foi de poucas oportunidades claras. O Flamengo só foi levar perigo mesmo nos acréscimos. Gabigol tocou para fora, mas estava impedido. Pouco depois, o camisa 10 recebeu na área e parou em Jandrei. No intervalo, Sampaoli colocou Gerson e Everton Ribeiro nos lugares de Thiago Maia e Arrascaeta. A torcida não gostou. Do lado são paulino, Dorival promoveu a estreia de James Rodrigues aos 20 minutos do segundo tempo. O colombiano entrou querendo o jogo. E deu esse bolão para o Wellington Rato, que poderia ter matado a partida, mas não aproveitou. Antes disso, Juan já tinha perdido essa ótima chance. E quem não faz? Luiz Araújo foi derrubado por Michel Araújo na área. Após a análise do VAR, o pênalti foi confirmado. Infelizmente, nós temos deixado muitos pontos aí ao longo da competição e talvez não seja nem o pênalti o fator principal, mas a condução é que para mim é o que vem acontecendo e prejudicando demais aquilo que a nossa equipe vem produzindo. Talvez, se não fosse assim, nós poderíamos ter tido aí pelo menos uns 8 ou 9 pontos a mais, além daquilo que nós temos nesse momento. Pedro, que havia entrado no lugar de Gabigol, pegou a bola para bater. E aos 51 minutos, deixou tudo igual no Maracanã. Que lindo, que lindo! E que lindo, que lindo, que lindo! Comigo, nação rubro-negra! Mesmo com o empate arrancado no fim, a torcida não ficou satisfeita. O torcedor tem o sentimento dele e a gente tem que sempre respeitar. Tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Hoje o time pôs a cara, atacou até o último segundo. Hoje o time pôs a sua cara, atacou até o último segundo, converteu o pênalti e teve 14 finalizações.
Parece que vincular o que aconteceu no Paraguai é diferente do que aconteceu hoje. É diferente do que aconteceu hoje. Foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Eu fico muito feliz porque mesmo assim nós tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, querendo o resultado, buscando a todo momento. Flamengo e São Paulo podem se reencontrar em breve. Na quarta-feira, os dois times jogam pelas semifinais da Copa do Brasil. O rubro-negro vai defender a vantagem de 2 gols que tem sobre o Grêmio, enquanto o tricolor paulista vai ter que virar o confronto diante do Corinthians. A gente está em desvantagem no placar contra uma equipe muito perigosa, que é o Corinthians, mas acho que um placar totalmente reversível, né? no nosso estádio, diante da nossa torcida. É classificar, independente se a gente vai jogar bem ou mal, é classificar para que depois a gente possa retomar essa confiança e jogar cada vez melhor. Bom, vamos lá. Que polêmica para o final do jogo. Rafael Klein, árbitro gaúcho, era o responsável pela partida e Rafael Trace, paranaense, estava no VAR. Bom, primeira coisa, para você, independentemente do impedimento, se houve ou não houve impedimento, no caso a arbitragem de vídeo escolheu e traçou a linha, então validou a marcação do pênalti. O São Paulo queria o impedimento. E aí eu pergunto para você, foi pênalti? Para mim não foi pênalti. Só que para o Michel Araújo foi pênalti. Porque eu vi uma declaração dele se desculpando pela penalidade. Tentei ajudar, mas aí o pênalti aconteceu. Então, assim, se o autor da penalidade ele está falando, deu uma declaração que eu vi nas redes sociais, quem sou eu para falar que não? Quando eu vi o lance, eu falei para mim, não foi nada. Para mim, o Luiz Araújo, ele valoriza a final, por certo. Melhorou o rendimento do Flamengo, a entrada do Luiz Araújo, ele jogou bem nessa partida, mas para mim não aconteceu o pênalti. Mas Michel Araújo nas redes sociais aí se desculpando e falando que tinha cometido o pênalti. Então o meu argumento cai por terra. Bom, eu não questionei a penalidade, para mim foi pênalti, mas ainda tenho dúvidas sobre a questão da posição de impedimento. Porque demorou muito para a arbitragem de vídeo chegar numa resolução, os jogadores esperaram. E isso gerou críticas do Dorival e também do São Paulo. Eu acho que cabe a comparação com o lance que a gente mostrou do Grêmio, né? Que é um impedimento muito, mas muito ajustado. E aí essa questão da tecnologia que aí de repente nos dá aí não a certeza, que senão a gente não estaria falando aqui e discutindo um lance se estava ou não estava impedido. Mas a gente tem que acreditar que a linha de impedimento foi bem traçada e aí acabou validando o gol do Flamengo, de pênalti. Desse futebol maravilha que todo mundo sabia fazer, o Dorival não sabia, ninguém não chegou nem perto disso. Agora esse time tem um outro problema, é um time ausente. O time, tudo bem, o time pode ter problemas físicos, mas... E a gente sabe que o Lucas é o jogador com a qualidade que faltava ao São Paulo. Mas a liberdade que ele tem nesse lance de gol... E tinha 5 pessoas em volta dele. Tomar 3 gols de cabeça num jogo decisivo como tomou, tem coisas assim muito pontuais, não podem acontecer. Por piores que sejam as escolhas do técnico, por maior que seja o desgaste físico, não dá para um time ser tão ausente assim. Jogar uma partida decisiva de Libertadores como se fosse a Taça Guanabara. Então, mas... Estou juntando o que você está dizendo com o que o Eugênio falou. Porque o que você está dizendo ele tem a ver com ele não ter dividido o elenco em 2 times diferentes. É o que o Eugênio está dizendo. Não dividindo, os caras chegam cansados. Já não são garotos, a maioria. Não é verdade? Mas qual é o time titular do Flamengo? O São Paulo, e olha só, pensa que o São Paulo... Por que o São Paulo ontem entrou com o time reserva? Porque quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil. O Flamengo também tem. O Flamengo jogou no mesmo dia que o São Paulo, quinta-feira à noite, só que 2 horas depois. Então, assim, o desgaste é maior. Com viagem. Fora de casa. Uma viagem internacional. São Paulo jogou em casa. Com um ambiente péssimo, com tudo o que trouxe a classificação do São Paulo e a eliminação do Flamengo. Isso tudo joga contra. O Flamengo entrou ontem em campo ainda desnorteado. E jogou mal de novo. Melhorou um pouquinho no segundo tempo. Não, jogou uma barbaridade. O São Paulo cansou no segundo tempo, porque é o time que não está jogando 90 minutos. Sim. É muito óbvio isso. São Paulo foi cansando, o Flamengo foi crescendo e as substituições melhoraram o time. Mas há um erro de planejamento claro aí, de você entender que não é possível usar a mesma base do time, por mais que você mude de um jogo para outro 2, 3 peças, mas a base é a mesma, não é possível usar essa mesma base em 3 competições paralelas. O Flamengo está tentando empurrar isso.
E está tropeçando em todas elas. Erro de planejamento que vem desde o início com a saída do São Paulo. Do Dorival. São Paulo está lá. A saída do Dorival no final do ano passado. A Natália fez uma pergunta. Qual é o time titular do Flamengo? Quer que fale? O Zinho trouxe ontem. É a 31ª escalação do Sampaoli. Diferente. Mas tem uma Hoje base. Você não sabe. Mas você não É sabe. pontualmente sim. diferente, né? Matheus Cunha, Wesley na direita, o Ayrton Lucas na esquerda, Ayrton o Davi Lucas Luiz... não, ele jogou com o Felipe Luiz. Jogou com o Felipe Luiz em alguns jogos, mas tudo bem, um ou outro muda. A zaga, normalmente... Isso muda em todo time. Fabrício Bruno e Davi Luiz, não é isso? E às vezes, ou às vezes o Léo Pereira. Ele saca do o meio Everton pra frente, Ribeiro. Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Ele já tirou Arrascaeta, Everton Ribeiro de vários Gerson, jogos. às vezes Alan, às vezes Thiago Maia. Vitor Não é Hugo. esse? É esse o time Vitor do Hugo. Flamengo. É esse o time. Ele sai o Everton Ribeiro. Sim, joga uma outra muda. Mas ele todo muda. time troca de um jogo pro outro. Assim, Eu acho que você honestamente... tem um time base. Trocas, você pode pegar qualquer equipe que ninguém joga sempre com a mesma escalação. Porque tem uma a exceção série de do problemas. Palmeiras. Não, O Palmeiras também troca. Mas muito pouco. Também O troca. Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 com o Felipão. Um time jogava as Copas, outro time jogava o brasileiro. Planejamento, coisa que o Flamengo não tem. Ah! Planejamento, coisa que o Flamengo não tem. Eu não coloco a culpa e nem maior porcentagem em cima do Sampaoli. Não consigo colocar. Para mim é erro de planejamento. Todo mundo sabia como o Sampaoli trabalha. Quando for o Landim, quando foi contratar o Sampaoli, ele sabia como o Sampaoli trabalhava. Será que sabia? Sabia. Mas ele mesmo Não é admite possível. ali... Então, se ele não sabe, é pior ainda, Abel. Mas o problema é que ele não consegue trabalhar como ele trabalha. Ele mesmo acabou de falar ali na entrevista. Vocês sabem que meu time não joga assim. Os meus times anteriores não jogam assim. E eu estou me adaptando ao que eu tenho de realidade do Flamengo. Então, ele está tentando se adaptar a uma realidade de um Flamengo que está, como disse o professor várias vezes aqui, esfacelando fisicamente. Faz quanto tempo? Então, A gente já falava isso com o Vitor Pereira, a gente falava isso com o Renato. A gente falava isso com o Dorival. O Flamengo chegou ao final do ano com o Renato em 2021 arrebentado fisicamente. Sim. O problema Quase foi campeão da Libertadores. Então aí tem um erro muito grande de planejamento. O futebol não se faz só com dinheiro. Você tem dinheiro, mas tem que ter um planejamento isso muito não grande. explica tudo. O esfacelamento pode ser físico, mas é antes de tudo mental. Claro que é. Dorival é querido lá pelos jogadores? Dá uma olhada na imagem. Então, aí tem uma questão de... O futebol ele não é só grandes atletas. Você tem que administrar isso. Você tem que ter um treinador que ele vai te entregar, tanto na parte dos jogadores em campo, taticamente, como um bom ambiente. Tipo o Dorival? Tipo o Dorival. Por que foi demitido? Mas a gente criticou aqui em dezembro, quando Sim, isso claro. aconteceu. Criticamos o ano inteiro e continuamos criticando. Então, assim, a temporada do Flamengo, os títulos perdidos, as desclassificações em Mundial, perder Supercopa, perder Recopa, perder um monte de coisa... Isso muito é sinal de uma administração completamente equivocada e sem direção. E que vai muito na onda de rede social, de torcedor. Agora eu tenho uma pergunta para fazer pro Brás. Que muitos torcedores fala, pediram para a cabeça do Dorival. Eu não acredito em notícia. Ele acredita no quê, então? Ele tá no dia a dia? Ele tá lá para saber como é que tá o ambiente? Porque a resposta que ele sim, Marcos Braz? Porque a resposta... Quando não estiver pensando na política... Então, esse é um outro problema, porque ele é um profissional dividido. Então... E mais, quando aparece, às vezes aparece para fazer parte da encrenca. Ou já esqueceram que ele brigou com o Gabigol ali por causa de questionamento de gramado, de buraco, que o Gabigol não estava satisfeito. Em vez de botar água na fervura, parece que essa diretoria põe gasolina. Então, eu entendo quando ele fala que não acredita em notícias. Eu também não acredito em boa parte das notícias. Eu vou procurar as duas partes para entender o que está acontecendo. Mas a minha pergunta é, ele está ali no dia a dia, no treinamento, no CT, para entender se, de fato, ele chamou os jogadores e a comissão para entender o que está acontecendo? Esse também é o papel do diretor de futebol. Ele, nas palavras dele ali, o episódio da agressão do preparador físico ao Pedro, o Flamengo resolveu, passou... Mas será que passou mesmo ou ainda tem consequências de tudo aquilo dentro do dia a dia? Tem. É óbvio que tem. E, como eu falei aqui na época, isso não se resolve, isso aconteceu. Tá lá. O que ele resolveu depois disso? O preparador físico saiu. Isso é resolver? Isso é o mínimo. O mínimo que se pode imaginar é que ele não continue no ambiente profissional. Ali... O que o Flamengo deveria ter feito era evitar que chegasse nesse ponto. Exatamente. E você só evita quando está presente, entendendo o que está acontecendo, percebendo os movimentos e agindo para evitar, para aparar as arestas. Porque está havendo aqui um problema.
Tá havendo uma dificuldade. O São Paulo disse na nota dele que já era algo recorrente. Era recorrente. Então, o bom o Pedro dirigente... também falou que há semanas vinha sofrendo agressões e ninguém agiu. Ele está ali para agir. Ele está ali para resolver esses casos do dia a dia, para encontrar soluções, para fazer intervenções para melhorar o ambiente e o planejamento da equipe. Deixou acontecer, sabe? Ele botou na cueca. Um profissional da comissão técnica agride o jogador no vestiário. Isso é um absurdo. E o Flamengo, resolveu. E resolveu. Depois, o cara foi mandado embora, e aí a gente vê um ambiente péssimo no dia a dia. A gente está de fora, está de longe. A gente percebe no ar como o ambiente é ruim. E se fosse só esse problema, antes teve problema com o preparador e goleiro do Paulo Souza. Antes teve o problema do áudio, falando do Rogério Ceni, que é o que derruba o Rogério Ceni. É um absurdo. Então é reincidência de problemas. Não foi só esse problema. Esse não é o primeiro e, pelo jeito, não vai ser o último problema, porque é uma diretoria que, como eu falei, em vez de botar água na fervura, às vezes põe gasolina. Só pode ser isso. Tem se falado muito dos jogadores, mas não vamos esquecer que a diretoria é a mesma nesse tempo todo, em que passou um monte de técnico. E tem sempre, é um elenco também cheio de, né? O Renato começou, todo mundo amava o Renato, no fim tinha barulho que não gostavam do Renato. Então nenhum técnico serve. O único que serviu e que deu resultado, resolveram mandar embora atrás de uma grife. Técnicos que eu tinha até perdido a conta. Ontem a gente estava fazendo linha de passe juntos, né, professor? Sim. Não sei se foi o professor que lembrou do Paulo Souza. Eu falei, é verdade. Tinha perdido ele ali no meio. É Domenech, é Paulo Souza, Renato, Rogério, Vitor Pereira. É tanta gente em 4 anos. Muito barulho. Porque falta conhecimento técnico de futebol. A decisão de não continuar com o Dorival ao final de uma temporada em que o Flamengo ganhou 2 competições das 3 mais importantes, com base em 2 argumentos. O primeiro, o time ganhou Copa do Brasil e Libertadores, mas não foi brilhante nas suas finais. Correu risco de não ganhar, ganhou nos pênaltis. E quantos times depois, não foram brilhantes em final? E o outro argumento era, depois ganhou a Libertadores, não jogou mais. Gente! Acabou! Tinha lá 3, 4 rodadas de brasileiro em que o Flamengo não ia ganhar mais nada. Vai cobrar disso? O time que acabou de ganhar a Libertadores da América. Parece que é corriqueiro, né? Ganhou a Libertadores. Vai ter que ganhar aqui o brasileiro. Pra quê? Pra nada, mas tem que... Sabe? Entender, Quando ganhou o brasileiro com o Rogério, reclamaram? E a proposta era a seguinte, precisamos de um técnico com o maior repertório tático para disputar o Mundial. Aí vamos buscar quem? O técnico que tinha sido eliminado pelo Dorival na Copa do Brasil e na Libertadores. O Vitor Pereira. E aí, repertório tático? E que em nenhum momento mostrou um futebol brilhante no Corinthians. Mostrou isso aí no Corinthians. Então, assim, fez o que dava. Quem toma uma decisão como essa não conhece de futebol. Não entende do campo. Não sabe fazer a leitura do desgaste que o Flamengo tinha naquelas finais. Vai na onda de rede social, problemas que o Flamengo tinha. E problemas que o Flamengo tem de novo esse ano. E a gente está vendo o time se arrastando em campo, porque joga todas as competições, porque tem exigência de ganhar todas as competições, por tudo que é feito de investimento no clube. O Flamengo ganhou, apesar de todo esse desgaste, ele conseguiu ganhar. Jogou muito desfalcado contra o Corinthians, aquele jogo da volta. Sim. Ganhou do Atlético Paranaense, que vinha de eliminar o Palmeiras numa final, com uma proposta muito difícil de ser superada, defensiva. O Flamengo, mas só ganhou de 1-0. Ganhou. Foi campeão. Exato. Aí não é suficiente para mim. E só foi campeão porque teve leitura tática de entender os processos e como ser possível chegar àquele título. Então é de gente que não entende de futebol que está comandando o Flamengo. Que está ali por questões políticas. Tá aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho nesse momento agora, porque o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, precisa de um bom resultado. Na verdade, o Flamengo venceu a primeira partida por 2-0, mas o que esperar do Flamengo depois de uma partida que ele apresentou contra o São Paulo que não foi muito boa? Esse é o problema. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.